que tratou da suspensão durante o período da pandemia, durante o período crítico da pandemia, dos empréstimos consignados nas folhas, principalmente no Banco do Brasil, que tenta fazer de maneira autoritária que os clientes que tiveram empréstimo nesse período paguem de uma vez ou paguem aquilo ali com juros e multas, como se fosse dado causa pelas pessoas que tiveram seus consignados descontados, suspensos, a necessidade de pagar aquilo ali de uma vez, causando um desequilíbrio evidente no orçamento das famílias. Não custa nada lembrar que há um Código Civil, há um Código de Defesa do Consumidor que regula essas relações. Tem um evento que foi superveniente, excepcional, a pandemia nesse momento. A lei, ela não foi uma lei feita pela população que tinha empréstimos consignados e que foram suspensos. Teve muita gente, inclusive, que nem foi pedir ao banco a suspensão dos empréstimos, mas por força da lei, obviamente, eles foram mantidos naquele momento ali sem ser descontado. E agora, essas pessoas estão tendo dificuldades, porque os bancos ou estão descontando de maneira direta, ou estão ligando para os clientes de uma maneira muito truculenta, inclusive, para dizer que ou elas fazem um novo consignado com uma nova taxa, ou pagam aquilo de uma vez embutindo juros e multa. Volto a dizer, as pessoas não são culpadas pelos efeitos da lei, pela decretação da inconstitucionalidade. O STF, ao decretar a inconstitucionalidade, ele não fez a modulação da decisão. Ele simplesmente decretou a inconstitucionalidade no dispositivo do acórdão. O que acontece? Ele não disse como deveria ser feito esse novo desconto, essa compensação. Mas é uma coisa muito clara, tão clara que a Promotoria de Relações de Consumo, a Lídia Cavalcante, a promotora, já ajuizou uma ação civil pública, principalmente contra o Banco do Brasil, que é quem detém a maioria das contas de funcionários aqui, de servidores públicos no estado do Maranhão e na cidade de São Luís também. Inclusive pagou uma quantia significativa pela folha da Prefeitura e pela folha da Câmara. De fato, o que não pode acontecer é isso, a pessoa que pagava ali 300, 400, R$1.000, muitas vezes de empréstimo consignado, agora está com uma dívida aí de 2, 3 mil, 5 mil, 6 mil para ser paga de uma vez. Não é assim que a gente procede. Os bancos, eles mesmo na pandemia, eles acumularam lucros muito importantes. E a gente claramente vive num ambiente capitalista. Claro, há a regulação própria do mercado. Mas se houve uma lei, se houve a intervenção estatal, num período determinado da crise econômica e da crise sanitária, também no período mais agudo, a população não pode ser responsabilizada, porque tem uma discrepância muito grande. O banco, financeiramente, está aqui, ó, quilômetros de distância do pequeno, da pessoa que rala diariamente para ter o seu salário e a sua condição mínima de vida para a família. A maioria dos salários na Prefeitura de São Luís, no Governo do Estado, na Assembleia Legislativa, são salários pequenos ou salários médios. Super salários são muito raros aqui. Então, os prejuízos são muito mais sentidos para quem recebe menos. O banco precisa rever essa política. Os juros e multas não devem ser cobrados. A gente espera que a Justiça dê num curto prazo uma resposta favorável a essa ação civil pública impetrada pelo Ministério Público e que a gente, no período curto, tenha resultado dessa ação. Eram essas as palavras, muito obrigado.